Boa noite a todos. No ar o programa A Vida Continua. Uma visão espírita sobre a vida, sobre os valores. E dela falaremos nesta noite, principalmente em cima dos seus alicerces, a sua base. Como proposta básica da doutrina espírita, encontraremos a visão de Deus de forma diferente da que propõem as outras religiões. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, Allan Kardec indaga o que é Deus. Vejam que ele não pergunta quem é Deus, mas sim o que é Deus. E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é Deus apresentado como um homem. Não é Deus apresentado como um ser antropomórfico, metade homem, metade animal. Não é apresentado como aquele senhor de barbas brancas e cabeleira branca, mas sim como a inteligência, e não uma inteligência. É a maior, nada o supera. E sendo essa inteligência grandiosa, temos muitas vezes a oportunidade de afirmar Deus, como definição, é infinito. Só que infinito é uma definição incompleta. Fruto daqueles que não conseguem penetrar o entendimento de Deus. Deus, na verdade, é essa força criadora. E justamente alguns afirmam, mas como terei a prova de Deus? Como terei a prova de que Deus existe? Pela obra se conhece o artífice. Quando observamos à nossa volta, tudo aquilo que não é obra do homem, necessariamente, tem que ser obra de Deus. Ao contemplarmos, por exemplo, à noite, o zimbório estrelado, as estrelas, será que aquilo foi obra do homem? Quando observamos as leis gravitacionais, as leis perfeitas, a lei de rotação, de translação, como conceber isso sem a presença de Deus? A harmonia existente, então, é fruto dessa inteligência e desse amor de Deus. A distância da Terra até a Lua, para termos uma ideia, é de aproximadamente 340 mil quilômetros. Se fosse mais próxima da Terra à Lua, ela que influencia nas marés, não poderíamos ter vida. A distância do Sol até a Terra, se fosse menor, tudo estaria queimado e não existiria vida. Se fosse maior, tudo estaria em gelo, congelado, também não existindo vida. O acaso que muitas pessoas atribuem às coisas, diz Joana de Ângeles, espírito, através de Divaldo Pereira Franco, orador e médium, que é a obra de Deus que ele não quis assinar e colocou o pseudônimo. Então Deus é essa força, essa inteligência maior. E se não conseguiremos entendê-lo em sua totalidade, alguns atributos dele já conseguiremos. Por exemplo, Deus é único. Se tivessem mais deuses, não haveria unidade no universo. Ele é imaterial. Se fosse material, estaria sujeito às modificações da matéria. Ele é perfeito, soberanamente justo e bom. Ele é eterno, ou seja, não teve começo e não terá fim. Não conseguimos conceber um começo para Deus. O que teria antes? Quem o teria criado? Se alguém o tivesse criado, este sim é que seria Deus. Então, Deus é eterno, não tem começo e nem fim. Dentro desses atributos, uma grande definição foi dada por João Evangelista, a grande definição de Deus. Deus é amor. E com Jesus, a visão de Deus passou a ser a da paternidade. Não mais aquele Deus terrível, aquele Deus tirano, aquele Deus vingativo que identificaremos na Bíblia hebraica, aquela visão de um Jeová que defende um povo contra outro. Mas com Jesus,
é amor. E amor, segundo a definição dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, é o sentimento por excelência. É o sentimento máximo que poderemos ter. Então Deus é esse sentimento infinito de amor para com todos, para com tudo. E justamente por nos amar, Ele nos criou espíritos. O que são os espíritos? Em O Livro dos Espíritos, temos que os espíritos são os seres inteligentes da criação. É o princípio inteligente da criação, são os seres inteligentes que povoam o universo afora. Então vejam, Deus é a inteligência suprema. Nós somos espíritos, somos o princípio inteligente, somos os seres inteligentes. Então a nossa identificação, a nossa semelhança com Deus é na inteligência, é no amor. Por isso que Jesus afirmou, vós sois deuses, porque temos em nós essa capacidade maior, temos em nós essa oportunidade de crescer, temos uma potência em nossas almas. Então, como espíritos, nós somos imortais, não somos eternos, porque um dia fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Simples, sem virtudes. Ignorantes, sem conhecimentos. E o telefinalismo do espírito é a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente Deus possui. Nessa caminhada da ignorância e da simplicidade até a perfeição, nós temos múltiplas existências, múltiplas vidas corpóreas. É a proposta da reencarnação. Proposta que não foi criada pela doutrina espírita. Reencarnação, sim, foi um nome dado pelo Espiritismo, por Allan Kardec, mas a doutrina dos renascimentos é muito antiga. Já existia no Egito, já existia na Grécia e entre o próprio povo judeu. Na época de Jesus, era muito conhecida. Não obstante, identificamos muitas pessoas afirmando que não acreditam na reencarnação porque não está no Evangelho ou não está na Bíblia, mas Jesus teve oportunidades variadas, múltiplas mesmo, de tocar na questão da reencarnação. Por exemplo, quando ele pergunta aos seus discípulos, quem dizem o povo que é o Filho do Homem? E os discípulos respondem, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros João Batista, ou um dos antigos profetas que voltou. Todos, no entanto, sabiam que Jesus era filho do carpinteiro José e de Maria, a tecelã de Nazaré. Então, para ser um antigo profeta retornado do Vale da Morte, somente numa nova indumentária carnal, num novo corpo, porque Jesus ainda estava na sua primeira trintena de anos, na sua pujança, na sua juventude. Então, para ser um antigo profeta de volta, somente através da reencarnação. Em outro momento, no colóquio com Nicodemos, ele também terá a oportunidade de afirmar, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então percebemos que, em variados momentos, o próprio Jesus falou da reencarnação. E a doutrina espírita apresenta a reencarnação como sendo a justiça de Deus. Se não houvesse reencarnação, Deus não existiria, porque Deus não seria justo. E se ele não fosse justo, ele não poderia ser Deus, ele não poderia existir. Quando observamos as múltiplas dicotomias, diferenças que encontramos na Terra, como justificar isso em base de bondade e de amor? Quando observamos uma criança recém-nascida com a idiotia, com a hidrocefalia, com as cardiopatias variadas, com o câncer, onde conceber a justiça de Deus? Quando observamos na sociedade uma criança nascendo num berço esplêndido, endinheirado, com todos os recursos possíveis para o seu crescimento, para a sua educação, e, por outro lado, uma criança nascendo no gueto, propícia às drogas, à viciação, como conceber aí a justiça de Deus?
Então, o Espiritismo nos apresenta a reencarnação como sendo a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Como espíritos, nós temos o livre-arbítrio e decidimos a nossa vida. Nós é que escolhemos o nosso caminho. O caminho do bem, o caminho do mal. Quando enveredamos pelos caminhos das sombras, qual será o resultado senão a escuridão em nossas almas? Da mesma forma, quando manejamos o cactus, dificilmente não nos espetaremos em seus espinhos. Obviamente, quando inalamos o odor da flor, também teremos o seu lado perfumado. Então nós fazemos as escolhas. Só que a lei de ação e reação diz que toda escolha, positiva ou negativa, irá gerar os seus reflexos. Quando fazemos o bem, os reflexos são positivos. Quando atitudes no mal são perpetradas, reflexos negativos. Por isso que observamos as supostas diferenças, as supostas injustiças na Terra. Mas, na verdade, nós somos os artífices de nossa vida. Não poderemos culpar Deus, mas sim estamos num grande educandário. Então, temos a proposta até agora de Deus, da reencarnação. Múltiplas existências, ou seja, nunca morreremos. Nós somos imortais. Encontramos, nos dias de hoje, em todas as épocas, um grande medo da morte. O que é a morte? Pintamos ela como sendo uma senhora vestida de negra, com uma foice, e isso nos dá, sem dúvida, receios. Para onde iremos? Além disso, há aquela ideia de um céu ou de um inferno. Para aquele que foi justo, que não cometeu deslizes, o céu, o paraíso. Para o culpado, o inferno, onde, de acordo com as tradições, o indivíduo iria queimar sem ser consumido. Quem ficaria em paz diante disso? Quem, observando a sua própria consciência, nunca cometeu erros, equívocos? Então, ainda foi criado o purgatório, que seria uma região intermediária, onde o indivíduo precisaria da prece daqueles que ficaram na terra, e nos indagamos: e se alguém esquecer de mim? E se ninguém orar por mim? Onde eu estarei? Outros, ainda acreditando na proposta de quem morre dorme, aguardando o dia do juízo final, sem dúvida isso nos trará temores, receios. Eu dormirei até quando? E quando acordar, como será esse julgamento? Serei exterminado? Terei direito ao ingresso ao paraíso? Outros acreditam que retornamos ao todo universal, como a gota d'água no oceano, perdendo a individualidade. A doutrina espírita vem nos apresentar a morte como sendo uma continuação da vida. O que morre é o corpo. O espírito continua vivo. Na questão 68 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga: o que é a morte? E os espíritos respondem que a morte é o esgotamento dos órgãos. E faz uma comparação muito interessante com uma máquina. É a máquina que emperra e não consegue avançar. E o espírito que tem a necessidade de avançar é impelido a trocar de máquina. Da mesma forma, quando compramos um carro 0 km, ele sai da concessionária e basta abastecê-lo. Com o passar do tempo, vamos trocando óleo, com o passar do tempo, vamos trocando os pneus, vamos arrumando uma peça aqui, uma peça ali, até que chega um dia em que ele não oferece mais condições de uso e o trocamos. Assim se dá com o espírito. Temporariamente estamos no corpo de matéria, só que a matéria vai sofrendo o seu desgaste desde o momento em que nascemos, onde a partir da respiração começamos a queimar, entre aspas, as células, temos os desgastes celulares, energéticos, mas a energia está ainda em abundância. Vem a juventude, a adolescência, a madureza e logo depois, naturalmente, uma fase de declínio do corpo físico, até o momento em que esse corpo não oferece mais condições e o abandonamos. Mas saímos do corpo, no entanto, não saímos da vida. Continuamos vivos. E para onde iremos? Para o plano espiritual. Mas o que será esse plano espiritual? Em verdade, o plano espiritual interpenetra o plano físico. Não iremos para uma região distante, mas iremos para onde a nossa consciência,
as nossas vibrações, os nossos sentimentos nos levarem. E para isso depende a vida. Educação para a vida, educação para a morte. Tal vida, tal morte. De acordo com o nosso proceder no corpo físico, quanto mais espiritualizados formos, melhor o nosso acordar no plano espiritual. No entanto, para todos nós, passível uma fase de perturbação, de acordo com Allan Kardec. Quando desencarnamos, passamos por um período de perturbação que pode demorar instantes, segundos, até dias, horas, anos, de acordo com a existência que tivermos. É muito comum naqueles que cultuaram somente o corpo, os vícios, a viciação e não se preocuparam com as questões morais, terem dificuldade de perceberem que já deixaram o corpo de carne. Esse período de perturbação, esse entendimento é um tanto mais prolongado. Aqueles que tiveram uma vida mais regrada, sem viciação, que já se prepararam para o plano espiritual, para as questões morais, da alma, esse acordar, essa perturbação é tão pequena que o acordar, o novo momento, é gratificante, onde os nossos parentes, os nossos amigos vêm nos recepcionar. Então a doutrina espírita nos apresenta a imortalidade da alma. E uma vez desencarnados, mortos para o corpo, mas vivos ainda, a ligação, o intercâmbio com os entes queridos não cessa. É a comunicabilidade dos espíritos. Muitas vezes, quando nós dormimos, sonhamos que encontramos com um parente, com um avô, com um pai, com uma mãe que já faleceram. Isso é muito comum. Na verdade, encontramos. É o encontro entre os espíritos, o espírito desencarnado e o espírito ainda encarnado. Através também da mediunidade. Essa ligação, esse reencontro, essa possibilidade de comunicação é passível. Nos recordamos, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que através da sua psicografia deixou centenas, mais de 400 livros de mensagens de espíritos desencarnados, onde em muitas obras, basicamente era para o consolo de mães, de pais que tiveram seus entes queridos desencarnados. Essa comunicabilidade, então, é muito possível. Todos nós somos médiuns. O que isso significa? Significa que médium é aquele que tem a percepção, a possibilidade de captar o mundo espiritual. Quantas vezes não sentimos uma ideia, uma intuição, e aquele ser amado que vem nos visitar, quantas vezes a gente não se recordará automaticamente? Parece que fulano está aqui, parece que meu filho amado está aqui. E muitas vezes ele está. É o reencontro. Então, a comunicabilidade dos espíritos é explicado pela doutrina espírita. Quando nós falamos da Terra, muitos falam que a Terra é um mundo de aflições, sem dúvida. É porque nós somos ainda um mundo de provas e expiações. Allan Kardec, recordando as muitas moradas da casa do Pai, que afirmou Jesus, vem nos mostrar que existe a pluralidade dos mundos habitados. É um outro alicerce do Espiritismo. A Terra é um mundo de provas e expiações, mas há mundos ainda inferiores à Terra, que seriam os mundos primitivos, onde o egoísmo, o orgulho, a violência estão em patamares ainda superiores à Terra. Há mundos regeneradores, há mundos felizes, há mundos, então, celestiais, onde não se encontra a maldade, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, onde reina, sim, o amor, a fraternidade, a harmonia. E para reencarnarmos no mundo superior, tudo isso está em nossas mãos, de acordo com as nossas obras. Já que afirmou Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai, afirmou também ele, a cada um será dado conforme suas obras. A sementeira é livre, a colheita obrigatória. Então,
a Terra, nesse terceiro milênio, vai passando para o mundo de regeneração. Embora a violência que identificamos nos dias de hoje, quanta fraternidade também há. Quanta obra de amor, quantas pessoas preocupadas no bem ao próximo. E o Espiritismo, clareando a nossa mente sobre todas essas coisas, vem nos apresentar um caminho. O caminho do bem, o caminho do equilíbrio, o caminho do autoconhecimento, da harmonia, para atingirmos um estágio melhor de nós mesmos, a fim de chegarmos a essa plenitude. 30 minutos passa rápido, não é? Estamos chegando ao término do nosso programa, mas antes gostaria de divulgar uma palestra e um seminário que teremos na próxima sexta-feira e no próximo sábado. Eu trouxe o cartaz. Aqui, José Raul Teixeira. Ele é um orador, médium de Niterói. Já visitou mais de 40 países e todos os estados brasileiros divulgando o Espiritismo. Possui mais de 20 livros publicados. Ele mantém em Niterói, em sua cidade, o Remanso Fraterno, cuidando mais de 300 famílias carentes, trabalhando a proposta da educação do espírito. E ele, na sexta-feira, vem fazer uma palestra no Parque da Uva, no Pavilhão 2, às 20 horas. O tema é o Espiritismo em Nossas Vidas. E logo no dia seguinte, no sábado, às 15 horas, também no Parque da Uva, ele falará a proposta A Visão de Deus, em comemoração aos 140 anos do livro A Gênese, onde abordará as leis de Deus na nossa consciência. A entrada é franca e fica aqui o convite para todos vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, envie o seu e-mail para nós. Contato avidacontinua@terra.com.br. Vou repetir. Contato avidacontinua@terra.com.br. A todos, muita paz, obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade.